E aí, Murilo? Boa noite. Aqui. Verdade. Mas ó, foi só falar nela que ela chegou. Boa noite, pessoal. Olá, Oi, cá. Tudo bem? tudo bem, e você? Tudo certo. Vou dizer que só pensei agora que essa live devia ser feita com suco gummy. Com certeza. Mas aí ela ia durar umas 6 horas de live. Ai, tô tão feliz de ter aqui. Eu também, também. Tá dando pra me ouvir bem? Porque eu não sei aqui, não sou das lives. Tá, eu tô te ouvindo bem. Você me escuta bem? Tá. Sim, sim. Tô te ouvindo. Massa. Eu tô com o ventilador aqui, mudei a posição para o vento não atrapalhar, mas qualquer coisa. O pessoal tá Beleza. chegando. Uhum. Então, boa noite, gente. Antes da gente começar a live mesmo, vamos para os recados. Quem puder descer a mão no coraçãozinho que tem aí embaixo, faça isso, que isso vai ajudar com que o Instagram entenda que esse assunto é relevante, e ele é relevante. Então, vai aumentar o alcance dessa live para chegar ao máximo possível de gente. E aí, vocês também podem mandar a live agora, enquanto está rolando, por direct, para quem vocês acham que precisa assistir. E eu queria ter falado nos stories, mas eu esqueci. Essa live ela é importante para as mulheres, mas ela é importante também para os homens, porque eles fazem parte dessa desconstrução, assim, são parte essencial dessa nossa desse assunto, né? Então, compartilhei com os amigos e com as amigas, né? Para quem, acho que todo mundo que entrou aqui deve me conhecer, mas vamos lá, eu sou a Camila Apocalipse, tô o rosto aqui por trás da Devaneios, sou doula, apoiadora de aleitamento materno, aromaterapeuta, me reconheço hoje como feminista, venho aprendendo muito com Camila, né? Entendi que antes eu estava ali no feminismo liberal, mas já entendi que não é amor, é cilada. E sempre coloquei a maternidade, desde que eu tive Chico, na verdade, eu entendi que maternidade é um lugar de política, porque eu comecei a perceber o quanto o mundo lá fora não acolhe a gente, né? Como mãe, assim, não é preparado pra gente, o mercado de trabalho, tudo. Mas só recentemente, através de Camila e dos estudos dela e das coisas que ela vem compartilhando, eu vim ampliando esse olhar. Eu fui entender o que é trabalho reprodutivo, então achei essencial trazer esse trabalho para cá. E não podia ser com ninguém do que com ela mesmo, né? Uma amiga e que tem sido essa minha porta de entrada para esse novo mundo. Então, Cássia, apresenta aí pro pessoal. E seja muito bem-vinda. Bom, obrigada, estou muito feliz nesse espaço aqui, como eu falei, que eu vi ser gestado, parido, acompanhei a Devaneios em todas as frentes que ela já esteve e que está sendo, né? Verdade. Sim, estou muito feliz de estar aqui, Cá. Eu sou a Camila, eu sou bailarina, professora, mãe, tudo mais o que o capital exige aí para a gente estar sobrevivendo. Sou militante feminista e comunista e estou engajada aí na luta pela transformação da nossa sociedade, a partir da perspectiva da maternidade, que foi quem chacoalhou assim o meu olhar, né, que eu senti na pele, na verdade. É isso que você falou, como a nossa sociedade não está preparada, né, e não foi construída de uma maneira a acolher a nós, mulheres, trabalhadoras, e foi a partir dessa experiência da maternidade que eu percebi que tinha que me engajar nessa luta pela transformação desse mundo. E é isso. Acho que é isso. Então, tá, eu acho que a gente podia começar logo falando justamente o que é isso, né? Porque muita gente não sabe o que é o trabalho reprodutivo, o que é esse termo, né? É, Uhum. e aí,
dar uma explicada pra gente, assim, o que é esse tal do trabalho reprodutivo? Só para começar, acho legal a gente pensar como é algo que permeia tanto a nossa vida, ele está na vida de todo mundo, não existe uma pessoa que não passe por trabalho reprodutivo, mas não nomeia, né? E isso é um aspecto muito importante da questão do trabalho reprodutivo. Porque trabalho reprodutivo são todas as relações que vão reconstituir, que vão reconstruir a nossa vida e o nosso trabalho, né? Então, tudo aquilo que faz com que a gente esteja no dia seguinte vivo e produzindo e podendo trabalhar é trabalho reprodutivo. Então, aí está o trabalho doméstico, né? Cuidar da casa, cuidar dos filhos, preparar comida, desde o trabalho doméstico até um trabalho que a gente chama de trabalho afetivo e trabalho psicológico, que é cuidar para que todo mundo em casa esteja bem, cuidar para que as crianças sejam socializadas de forma adequada. Tudo isso se encaixa como trabalho reprodutivo. Então, todo mundo sabe o que é, porque todo mundo passa por isso. Mas ele não ser nomeado e classificado tem suas razões para isso. E a gente pode falar delas aqui. E assim, né? Não é nem considerado trabalho, né? Aquela velha história de que a mulher que fica em casa o dia inteiro com os filhos ficou em casa o dia inteiro com os filhos, entendeu? Exato. O homem foi para o trabalho. E assim, uma coisa muito doida, cá, que eu comecei a ver recentemente, na verdade, com duas mulheres que eu acompanhei no pós-parto, fui falar sobre a amamentação, né? E perguntei como é que era a noite da família. E aí a mulher com a criança dorme num quarto, para o cara dormir num outro quarto e não ser acordado, porque ele trabalha no dia seguinte. Ele tem que E trabalhar, aí sim. eu perguntei, né, para ela, eu falei assim, tá, e você faz o que no outro dia? Você está descansando? Você passa o dia vendo série, relaxando no sofá? Porque, Sim. né? E é isso, né? Sim. Essa coisa de que ficar em casa cuidando de um bebê é tranquilo. E aí eu tô indo pra rua, eu tô trabalhando, né? Eu preciso descansar. É cruel isso com a gente, né? Sim. É muito cruel e tem várias implicações, né? Na verdade, o lance do trabalho reprodutivo é isso. Quando a gente fala para as pessoas que quando você está lavando louça, você está trabalhando, e tudo fica, não, eu tô cuidando da minha casa, né? Quando você está com seu filho, você está trabalhando? Não, eu tô cuidando do meu filho. Tem até uma frase, não é amor. Fui eu que travei. Ai, a Camila caiu. Vocês ainda estão comigo? Ah, tá aqui. Voltou. Acho que caiu, né? Oi. Sim. Acho que caiu. Eu fiquei na dúvida se era eu ou você, mas aí, pra mim, caiu bem na hora que você foi dizer a frase. Ai, travou de novo. Aqui em São Paulo tá chovendo, pelo que eu vi uns amigos postando. Então, não sei se é isso que tá deixando o sinal da cá ruim. A Cá, ponto travou de de. novo aqui pra mim. E agora, voltou? Caiu até o meu Voltou. fone de ouvido. Na verdade, até meu fone de ouvido desligou. Voltou agora. Então, o que a gente estava falando do trabalho nem ser visto como trabalho, né? Dele ser naturalizado a ponto de ser visto como uma vocação, como um sentimento, como algo natural da mulher, né? Tá sendo colocada nesse lugar.
E isso é muito, muito importante para esse sistema, que ele se fundou em cima de um trabalho, de toda uma categoria de pessoas que não é pago, né? Que não é nem, não chega nem a ser considerado trabalho, por não ser pago também, né? Uhum. Eu fico pensando naquilo que você falou, né? Ah, eu cuido da minha casa, eu cuido da minha casa. Eu estou aqui com meu filho por amor. Então, o pai não ama o filho, né? Porque esse cuidado todo é mais com a mulher, né? Então, o amor é só a mãe que ama. E a gente pensar que essa forma de... Eu não estou dizendo que não existe amor, é óbvio que o amor existe e, na verdade, toda essa estrutura se ergueu em cima desse sentimento, né? Se vale dessas relações que a gente tem afetivas para fazer esses mecanismos continuarem funcionando, né? Então, o sentimento existe, mas ele é usado em cima dessas estruturas de opressão mesmo, né? Então, o sinal de um pai que um pai ama, às vezes, é sair trabalhar fora, num trabalho remunerado, que a mãe ama é ficar em casa, né? E tudo isso para sustentar um trabalho que é mega importante, né? Que é a base da sociedade, que é o trabalho reprodutivo, é o que permite que as pessoas trabalhem nos trabalhos produtivos, né? No contraste reprodutivo e produtivo, né? E que tenha pessoas para trabalhar, né? Exatamente, exato. Pessoas que... Então, além de a gente tá fornecendo a força de trabalho, a mão de obra que vai estar lá no dia seguinte trabalhando, né? Que muitas vezes é a própria nossa força de trabalho. Então, se a gente tem um trabalho remunerado e o trabalho não remunerado em casa, você tem que fazer as duas funções. Você ainda vai garantir que vai ter força de trabalho para o futuro, que são as crianças que a gente tem que sociabilizar elas da forma adequada. Então, se a sua criança não é sociabilizada do jeito que a sociedade quer, a culpa foi toda sua, né? Você carrega a culpa de criar um ser humano perfeito e adequado para esse modo de vida que a gente está tendo. Então, é um mega trabalho, né? Um mega trabalho para uma pessoa só. Pelo amor de Deus, eu acho que não tem trabalho mais... E eu acho que fica muito mais pesado justamente quando a gente tem o trabalho produtivo, né? Tipo, se você já é pesado, se você só tá no cuidado da casa e dos filhos. Mas você junta isso a um trabalho salariado, né? Um salariado. Como é que a gente existe, né? Existe, né? O trabalho reprodutivo, ele... Não é que ele não existia antes, né? Vamos falar do capitalismo, né? Fica parecendo que a gente, sendo uma feminista, né, classista, né? A gente tá falando só do capitalismo. Claro que existia, as pessoas cuidam de casa, de crianças desde sempre. Mas a questão é que houve essa divisão, né, do trabalho produtivo e do trabalho reprodutivo a partir do capitalismo. Porque até então as pessoas cuidavam da casa e produziam para si próprias, né, num movimento só, né? A casa era compartilhada, né? O cuidado com as crianças era comunal, era socializado, né? E a partir do capitalismo isso separa, você individualiza a casa, você fecha aquele núcleo muito pequeno, né? E esse núcleo pequeno tem que dar conta de uma série de tarefas que era distribuída entre uma aldeia toda. Tem aquele ditado que todo mundo adora, né? Precisa de uma aldeia para criar uma criança. Não é que a gente precisa de uma rede de apoio de 2, 3 pessoas. É uma aldeia, é uma cidade toda. Se essa criança vai viver em São Paulo ou em Recife, é preciso São Paulo e Recife inteira cuidando dessa criança, né? Precisa de políticas pensadas para as mães, né? E para as crianças, assim. Né? Tipo, porque é uma das críticas que eu vejo muito agora nessa questão da pandemia, o quanto escancara realmente que a nossa sociedade, a nossa política não pensa nas mulheres e nas crianças. Porque é a ponta que está sofrendo mais, né, com esse isolamento, assim. A quantidade de mulheres que está desempregada e que está responsável pelas tarefas de EAD e todo o resto, aumentou agora nessa quarentena. Na quarentena, né? Com certeza, e os pesquisadores que estudam, né, trabalho de cuidado, trabalho reprodutivo, eles estavam antecipando que a gente ia viver uma crise do trabalho de cuidado, uma crise do trabalho reprodutivo.
por conta da população estar aumentando, o número de idosos está aumentando, o trabalho reprodutivo é cuidar de idosos também, o número das crianças está aumentando muito, e só uma pequena parcela da população que assume esse trabalho, ou seja, as mulheres em idade chamada idade ativa, acima dos 15 anos. Então, você vai aumentando a população, aumentando a carga de trabalho, mas as pessoas que fazem esse trabalho são sempre as mesmas, né? E eles estavam antecipando que ia ter uma crise do cuidado. E essa crise meio que veio com a pandemia, né? Por que foi a pandemia? Colocar todo mundo dentro de casa e falar, fiquem em casa e se cuidem. Mas quem que tá cuidando? Quem tá ficando em casa, não é? Nossa. E assim, eu fico pensando, já que a gente tá falando de cuidado, né? Tem muito da questão do machismo também, né, Cá? Porque é a questão assim, é aquela velha história. Meninas ganham bonecas. Então, desde pequena, elas são ensinadas a cuidar, né? E meninos não, eles vão ganhar carrinho, vão ganhar jogo de ferramenta, blocos de construir. Então, é isso, né? A mulher fica desde pequena a condição do cuidado, aos meninos, né, aos homens, a questão do produzir, né, do criar, do construir. E aí, quando chega nessa idade onde eles vão ser pais, vão só casar e compartilhar a casa com alguém, eles não sabem cuidar, né? Enquanto a gente, tipo, eu faço isso. Enquanto eu recolho roupa do varal e vou até o quarto dos meninos, eu já tô vendo coisa no caminho. E você vai fazendo aquelas tarefas todas. Porque a gente foi ensinada, não é porque eu sou mulher e eu tenho um instinto e minha biologia me faz isso. Não. Agora, eu já falei com o Teixeira isso algumas vezes, sabe? É uma coisa, se ele tá lavando roupa, ele está lavando roupa. É uma coisa mais assim. Que eu vou dizer que, na verdade, eu acho que era isso que devia ser feito, entendeu? A gente teria que fazer uma tarefa por vez. Só que isso não existe, porque por mais que a gente tenha um cara massa do nosso lado, esse cara massa ainda é um cara dentro de toda essa estrutura, né? Tem muitas coisas assim, 30 anos de ser desconstruído, né? Então, ele tá bem pequenininho. É a forma de que a gente foi socializado, né, Kai? Então, quando a gente fala de estrutura, não é algo que está fora da gente, né? Quando a gente fala o problema é estrutural, fica parecendo que existe um prédio fora, né? Não, a estrutura somos nós, é como a gente está se relacionando no dia a dia. Então, o trabalho doméstico, reprodutivo, ele é um trabalho hiper especializado. Porque você pensa, quanto tempo leva para você formar uma dona de casa, não é? É uma menina que foi socializada desde a primeiríssima infância. Então, não é um trabalho fácil. Não é um trabalho que se executa com, né, sem pensar ou sem... É um trabalho que foi treinado desde a primeiríssima infância. Que começa a treinar desde a primeira infância, se for pensar bem? São pouquíssimas, né? Então, mulher não é multiuso, mulher não é mais competente, mais amorosa, mas a gente foi educada. Guerreira, isso. Ai, você enxerga a sujeira. Claro, desde os 3 anos me mostrando onde tem sujeira e que eu tinha que limpar, é claro que eu enxergo a sujeira hoje, né? E é por isso que é difícil, porque tem que ser desnaturalizado, né? Tem que desnaturalizar essas práticas que muitas vezes nós mesmos, às vezes como mulheres, nós contribuímos para a naturalização, né? A gente chega no final do dia e se sente a mulher guerreira porque deu conta de tudo, né? Não percebendo que o que a gente fez foi trabalhar e trabalhar muito de graça ainda por cima, né? Eu acho que esse sentimento de que eu dei conta de tudo eu me experimento há muito tempo. Na verdade, é muito mais a sensação de que realmente eu não estou dando conta, assim, do ser mãe, do cuidar da casa, de N coisas. Agora, isso que você falou da gente, às vezes, como mulher, a gente fortalece, a gente, sem reparar, a gente continua sustentando esse sistema, né? Eu tava conversando com o Teixeira, eu tô desempregada, né? E o Teixeira tá trabalhando home office. E aí eu falei pra ele, mas como é que eu vou arranjar um trabalho? Se for na rua, não dá, porque você tá o dia inteiro no escritório. Aí eu parei e falei pra ele, não, né? Tipo, você tá em casa. Se eu arranjar um trabalho na rua, eu posso sair, sabe? Tipo,
Mas é isso, tá tão na gente do tipo, eu não posso atrapalhar o trabalho dele no escritório, entendeu? E aí eu fico com as crianças. E aí a gente olhou um pra cara do outro e falou, é verdade, se o único trabalho que eu arranjar for na rua, tem que trabalhar, né? Exato. Mas sem perceber, eu tava nessa de tipo, não vou arranjar um trabalho fora, porque eu não posso atrapalhar o trabalho dele. Né? Isso é um estrutural, né? exercício. Isso é estrutural, né? Tipo, eu também tive a mesma conversa, né, com o Murilo, que é meu companheiro, e foi assim, é estrutural quando a melhor opção de, vou dizer, um casal, quem vai deixar o emprego para cuidar do filho, é muito mais fácil para mim do que para ele, entendeu? Porque ele ganha mais, ou porque o trabalho dele tem outro tipo de... Então, são coisas estruturais. A gente, por mais que nós sejamos indivíduos ótimos, sabe? Por mais que o Teixeira seja ótimo, o Murilo seja homens ótimos aí tentando, isso foge do nosso alcance como indivíduo, sabe? A gente tá aqui, é uma estrutura, né? Mas sim, a gente tem também meios de ação. Eu acho que no processo da gente desnaturalizar essas coisas, olhar para elas, né? Olhar para esse trabalho como trabalho, né? Ajuda muito, né? Ajuda muito. Terminar o dia sabendo que você tá, né? Isso Eu acho que ajuda. é sair do automático. Eu acho que, como está naturalizado, são muitas nossas respostas automáticas. E eu acho que é por isso que é tão difícil para algumas pessoas, em alguns momentos, a gente realmente desconstruir, né? Porque isso é a nossa resposta automática. Eu pensar que é mais fácil para mim, algumas coisas, né? A gente diminuir essa carga da gente requer que a gente pare, pense e veja, né? Uhum. E às vezes eu sinto também que exige da gente, em muitos momentos, a gente pegar pela linha pedagógica, virar pro cara e falar, olha, é o seguinte, vamos lá. Isso aqui, ó. O interesse é nosso, né, cara? De verdade. Nenhuma pessoa vai ter interesse, assim, de mudar melhor um sistema que tá te oprimindo do que quem tá sendo oprimido, né? Tipo, Sim. O interesse é nosso que isso mude. Então, vai partir da gente. Acho que nossos maridos são ótimos aliados, mas a cutucada é nossa, né? E a gente se permitir olhar, eu acho, meu contato com teoria sobre trabalho reprodutivo foi muito forte, foi muito incômoda. Eu admiti para mim que isso que eu fazia era trabalho, sabe? Essa frase, né, isso não é amor, é trabalho não pago, foi um soco, assim, do tipo, mas como assim não é amor, né? Então, é muito difícil a gente ter que entrar em lugares que também fazem bem para o nosso ego em algum ponto. Porque quando você está correspondendo a esse padrão que esperam de você da mãezona, da mãe guerreira, te alimenta de certa forma positivamente, né? É difícil, né, você sair da armadilha, perceber, tá me alimentando positivamente, mas às custas da minha sanidade mental, do meu sangue, da minha sanidade física, né? E mais. É um esforço tremendo. E saber que não acaba na gente, né? Não é a minha casa tendo trabalho distribuído entre eu e meu marido, ou a sua casa, que a gente mudou toda a questão da sociedade. Porque não, trabalho reprodutivo não remunerado é o que sustenta o nosso sistema econômico, né? É o núcleo duro desse sistema. Então, não há reforma a ser feita, sabe? Não é em casa que a gente vai mudar isso. Em cada uma das casinhas. Seria uma mudança no sistema. Uma mudança. Não vai existir uma sociedade fundada... Porque, veja bem, né? O que é o trabalho reprodutivo? Produz as forças de trabalho de amanhã, né? Vai produzir os trabalhadores de amanhã. E ele é não pago. E ele precisa ser não pago, porque teve uma pesquisa da Oxfam que saiu, acho que ano passado. É um dossiê super fácil de encontrar na internet, chama Tempo de Cuidar, em que eles fizeram um levantamento sobre trabalho de cuidado. E eles levantaram que se todo o trabalho de cuidado, trabalho reprodutivo do mundo, fosse ser pago, seriam 10 trilhões, era isso, 10 trilhões de dólares para pagar.
Esse dinheiro não existe. Não tem nada no mundo que Gente, cadê pague esse dinheiro? Eu quero, bota na minha conta agora. o real dele. Porque ele não tem como ser pago, né? Como que você paga alguém, uma pessoa que está responsável por cozinhar, limpar, cuidar psicologicamente de um serzinho, né? Ensinar a andar, a falar, aprender, se sociabilizar adequadamente dentro dessa sociedade, cuidar do aspecto psicológico do companheiro que está indo trabalhar no outro dia, não é? Me diz quantas profissões a gente já colocou aqui, né? Esse trabalho não tem como ser pago. Então, esse sistema se ergue, se levanta em cima de trabalho não pago. E se começar a pagar esse trabalho, isso aqui afunda, entendeu? É por isso que ele é não pago, é por isso que chamam de amor, por isso que vão falar que é amor, que é cuidado, que é natureza, que é vocação. Porque não tem como pagar, não existe como, né? Pedro, meu primo, colocou aqui, não tem como falar de maternidade política sem falar de capitalismo, né? Você está querendo falar de maternidade Camila está me fazendo entender isso, gente. No último ano, Camila me fez entender isso. A gente vai ficar batendo na mesma tecla por séculos e séculos. Se a gente quiser uma mudança de fato, né? Aí a gente tem que cutucar a tal da estrutura, que todo mundo adora falar, ninguém gosta de chamar pelo nome. Né? É porque se você não é capitalista, você vai cair do outro lado, né? E ninguém quer ser chamado de comunista, né? Tipo... Sim, mas é bom lembrar as pessoas que elas não são capitalistas também, né? A não ser que você seja o dono da Amazon. Aí você é um capitalista, mas se você não é o dono da Amazon, assim, se você não tá naquela listinha da Forbes, você não é capitalista. gente, nós somos todos peões. Estamos tudo lascados. Inclusive, quem tá em casa, sem exercer trabalho remunerado, é trabalhador também, e esse é o ponto principal. Trabalho doméstico é trabalho. E é o trabalho que sustenta, né, essa sociedade. A Má tá colocando, é preciso criar todo um discurso para naturalizar esse trabalho não pago e para que as pessoas não os questionem. Sabe, eu tava pensando, sabe, Cá? Teve uma época aí, no meio da quarentena, uma amiga me chamou, né? E falou, nossa, Camila, você é muito multitarefa. E eu falei, eu até escrevi um texto, eu falei, gente, me chamaram de multitarefa, mas é o seguinte, não é multitarefa, isso é sobrecarga, porque se eu não fizer, quem é que faz, né? E aí, muita mulher veio no texto e se identificou. E ontem eu fiz um texto também falando disso, do malabarismo, que é conseguir trabalhar, estudar, cuidar dos meninos, cuidar da casa. E, de novo, só mulher no comentário, né? Tipo, choveu comentário. E é muito doido, porque, assim, eu fico muito feliz quando um texto meu impacta muita gente. Mas esses dois textos vêm com um sabor amargo, sabe? Do tipo, que merda que a mulherada tá toda se aplicando com isso e que nenhum homem aparece para falar desse cansaço ou para falar, caramba, que merda que eu tenho sido, entendeu? Tipo, não se coloca também, sabe? Tipo... É isso que eu falei, que é difícil, mas, como eu disse, o interesse é nosso, né? É nós que estamos aqui na base do moedor de carne, né? Quem diria ainda, a gente tem um privilégio de raça aqui com a gente, né? Mas então, se a gente pensar nas mulheres negras periféricas, né? Como elas sentem muito mais, mas é claro, né? Os homens tinham que estar aí e sabendo que eles vão perder o privilégio, né, de ter essas tarefas distribuídas igualmente, né? Mas eu super te entendo, eu vejo isso constantemente. Eu acho que esses textos, eles são bons para a gente ver que a gente não está sozinha, né? Que ao mesmo tempo é ruim ver, assim, muito. Mas vai acontecer, eles seriam viralizados se traduzissem para várias línguas no mundo inteiro. Porque é isso, quando a gente fala de estrutura, é isso, né? Como esse sistema está se formando
E como os homens às vezes não enxergam, né? Se a gente às vezes não enxerga o que está acontecendo com a gente só se sente, termina o dia morta, né? E não sabe por quê. E fala, nem trabalhei hoje, só fiquei em casa, né? Por que eu tô tão cansada? Né? Imagina para quem não tá isso. sentindo. No texto de ontem eu falava isso, de como a gente naturaliza essa coisa de tipo, meu Deus, eu não fiz nada hoje. Né? Principalmente agora na quarentena. Eu já repeti muito essa frase pra mim, do tipo, eu não fiz nada. Mas eu não fiz o quê? Eu não escrevi o texto que eu tinha que escrever, não gravei o vídeo que tinha que gravar, não fiz o curso que tinha que fazer, mas lavei roupa, limpei bunda 15 vezes, dei banho, dei comida, tipo, brinquei de Lego que eu não aguento mais brincar. Então, tipo, quanta coisa eu fiz hoje. Acolhi choro, né? Quando tudo que eu queria era enfiar a cara no travesseiro e gritar, mas eu tava com meu filho. Não, eu vejo, eu reconheço a sua raiva, entendeu? Tipo, quanta coisa a gente faz para no final do dia a gente falar, fiz nada. Tem muito é a muito ver com aquilo violento que a com a Má gente mesmo. pensa assim. É um trabalho. Aquilo que a Má falou, né, de ser naturalizado, de precisar criar essa imagem em cima, é para isso, né, cara? Tipo, é um trabalho não pago, ele tem que estar pintado de alguma coisa para a gente ir engolindo ele a seco, que é isso que a gente faz, né? A gente vai realizando ele. Por quê? Qual que é o trabalho que é valorizado? É muito óbvio, né? Numa sociedade que é movida pelo lucro, que é a nossa. O objetivo é produção de lucro. Isso aqui que a gente faz não está produzindo diretamente lucro, apesar de ter toda a base para produção de lucro. Então é óbvio que não vai ser valorizado, né? Porque o que tem valor na nossa sociedade é o que é monetizado, é o que gera literalmente valor, dinheiro. Se isso aqui não está valendo, a gente nem está sendo minimamente paga, como que alguém vai olhar para isso e ver o valor desse trabalho? Ninguém vê, vai achar que você está realmente. E a gente se sente mal, porque a gente se sente improdutiva, né? Termina o dia falando, eu não produzi nada. Mas eu só não produzi valor monetário. Mas eu produzi gente, né? Eu produzi uma casa para o meu marido conseguir trabalhar no dia seguinte, né? E ao mesmo tempo que isso é muito, isso que você falou, uma violência com a gente, também pode ser a nossa força, entendeu? É os dois lados, as duas polaridades. O que produz a violência também produz a nossa força no mesmo momento. Então, por exemplo, na Polônia, recentemente, eles iam revogar a lei do aborto e as mulheres fizeram greve de trabalho doméstico. Então, você vai mexer nos nossos direitos, mulher não trabalha mais. E se mulher não trabalha, ninguém trabalha. Acaba o trabalho do país inteiro, né? Se ninguém cozinha, ninguém manda as crianças para a escola, né? Ninguém limpa a casa, ninguém passa roupa. Então, a gente tem aí um potencial de mudança que a gente precisa acessar também. Onde está a nossa violência, a nossa força. Não tinha parado para pensar nisso. Né? A gente precisa parar para pensar nisso. E a gente, quando você fala que os homens têm que pensar, é que os homens da esquerda também deviam estar pensando nisso. Né? Colocar greve geral de dona de casa, greve geral de empregada, doméstica, né? Então. Tem uma frase muito de um documentário que eu gosto bastante, que é Precisamos Falar com os Homens, um documentário nacional que está no Netflix. E que o cara fala, ele fala assim, cuidar da casa é obrigação de quem mora na casa. Né? E às vezes eu falo isso pro Teixeira, sabe? Quando ele dá umas vaciladas nas tarefas, eu falo, cara, que tipo de exemplo você quer dar pros seus filhos? Seja a relação que eles tiverem lá na frente, com mulher, com homem, o que for. Você quer que os meninos façam o quê? Seja uma pessoa que tá fazendo as coisas ou que sobrecarrega o outro, sabe? Porque é isso, eu chamo dando a cutucada que você falou, né? Já que eu tô aqui do moedor de carne, como você falou, eu dou a cutucada. Agora eu vou dizer, eu já fiz greve de trabalho reprodutivo aqui. Se o Teixeira tivesse Deu certo, foi bravo. A primeira reivindicação. Eu já parei de lavar a roupa dele, né? Eu lavei a minha, lavei a dos meninos, e a dele eu deixei lá.
Acho ótimo. Aí ele ficou. Imagina se Aí ele falou, cadê? Se todo mundo parou Aí de ele, meu lavar Deus, roupa, cadê vão minha descobrir roupa? que, né? Cadê minha E roupa? vão Aí descobrir quando que eu ela falei, ele olhou poderia pra minha cara e falou assim, pública, né? ele falou pra mim, você tá me boicotando. Eu falei, eu não tô boicotando ninguém, meu querido. Tá fazendo greve. Seu direito trabalhista garantido. E Né? olha, Mas é é o isso, a gente pensa, seguinte, né, em novas formas até de como esse trabalho ser redistribuído, não só no núcleo familiar, né? Começa, claro, no núcleo familiar, vou educar meus filhos, que esse trabalho não é uma função só da mãe, é uma função de todo mundo que mora na casa, mas redistribuir para a sociedade, né? Tipo isso, se mulher nenhuma lava roupa, vamos começar a perceber, poxa, a gente podia ter umas lavanderias públicas, né? A gente podia dividir lavagem de roupa, seria até melhor para o meio ambiente, talvez, né? Uma máquina de lavar no prédio, em vez de uma máquina em cada apartamento, né? Então a gente começar a construir novas formas de que o trabalho, que a produção de pessoas, né? A produção de pessoas seja algo não de um indivíduo só, mas de uma sociedade, porque quem vai usufruir desse indivíduo, né? Quem que usufrui do indivíduo, né? Quem vai usufruir dos nossos filhos no futuro? É a sociedade, né? Marina colocando, é aquele papo, é aquele velho papo de eu ajudo nas tarefas. Como se fosse generosidade pelo trabalho. Eu acho que colocar esse eu ajudo, né? Ou trazendo para maternidade e paternidade, né? O pai ajuda, né? Eu acho que tira a responsabilidade, né? Quem ajuda é quem não tem a responsabilidade. Então, o pai não tem. É aquela velha história também, pai não é rede de apoio, né? É cuidador principal ali. É cuidador primário, é a mesma coisa, cuidador da casa. As responsabilidades, elas precisam ser partilhadas, né? É, mas se a gente pensar que no Brasil a maior parte das crianças não tem o nome do pai nem no registro, a gente vê o quão naturalizada essa prática é, né? Chega ao ponto de que quem cai fora quando uma criança tem que ser criada, né? Quem pode ter a escolha de cair fora, né? Então, o buraco é bem mais embaixo, né? Bem mais... Ó, Pedro mandou aqui. Camilas, como sair dessas questões individuais da casa e pensar em soluções coletivas? Lavanderias de bairro, refeitórios públicos, creche. Aí Marco colocou que a lavanderia, por exemplo, tem que ser uma questão de política pública mesmo, como foi na União Soviética. Sim. Eu acho que a gente tem vários caminhos. Tem desde caminhos micro, como associação dentro do seu próprio bairro, uma organização popular pequena, ou até entre amigos, que você pode pensar e começar a construir algo, né? Mas também passar para as políticas públicas no momento da gente escolher nossos governantes, né? É difícil encontrar quem tem essas questões de trabalho reprodutivo dentro de programa de governo, é bem difícil, mas às vezes aparece. Né? A gente tem aí, todo mundo adora falar de creche, acabou de passar as eleições, né? O grande tema é sempre a creche. Mas ninguém pensa, às vezes, a creche tem que ser 24 horas, né? A creche vai atender aonde? Onde essa creche está inserida? Né? Como essa mãe leva a criança para a creche? Então, é toda uma articulação de sociedade, mas de políticas públicas mesmo, né? E o Marco citou o exemplo na União Soviética, teve um bom exemplo disso, de refeitório público, de lavanderia pública, de creche noturna, que com o objetivo de tirar o trabalho doméstico das costas da família, né? E passar para a sociedade uma responsabilidade social. E aí o que eu fico pensando, no caso das creches e das escolas principalmente, também o tipo de preparo que esses profissionais vão receber também, né? Além das condições estruturais, assim, eu fico pensando, né? Porque para você garantir um bom cuidado também, é justamente isso. O cuidado que eu dou para o meu filho em casa, eu quero que ele tenha em outro lugar. E para isso precisam ser profissionais que vão receber boas condições de trabalho, né? Tipo de segurança, de uma estrutura massa, né? E tudo isso é pensando no cuidado mesmo, nessa coisa do que vai vir lá para frente, né? Porque uma criança bem cuidada hoje,
ela vai ser um adulto, eu espero que melhor que a gente, assim. Eu espero. Mas é isso dos profissionais remunerados do trabalho de cuidado, então, babás, enfermeira, professores, profissionais que trabalham em casa, né, empregada doméstica, cozinheira. Por que esses trabalhos são tão mal pagos também, mal remunerados, né? É isso do reconhecimento do trabalho reprodutivo ou da falta de reconhecimento. Ou ele é não pago, então você joga nas costas de uma mulher da família, ou ele é muito mal pago. Mal pago. Muito mal pago. Então, um dos pontos que a gente fala é realmente de trazer a representação para esses profissionais, né? Então, redistribuir esse trabalho na sociedade, mas esses profissionais que trabalham com trabalho reprodutivo, elas têm que estar sendo representadas dentro da política, né? Então, dentro do nosso sistema aqui super limitado que a gente tem, mas a gente tem conselhos de empregadas domésticas, conselhos de enfermeiras, conselhos de professoras, conselhos de babás, né? Para a gente ouvir o que elas também precisam, né? O que elas querem, o que elas precisam, né? Sim. Principalmente de professores dos anos iniciais. Cara, eu acho que assim, eu sempre falei, e eu acho que hoje em dia, mais do que nunca, eu acho que professor é uma das profissões, para mim, que mais mais valiosas, assim. Se a gente parar para pensar, quanto tempo a gente passa dentro de uma escola? Sim. Sabe? Sim. Quanto tempo... E hoje mais do que nunca, porque a gente passa, desde pequenininho, a maior parte das crianças vão ficar em tempo integral nas escolas, sabe? Não é o que eu acredito ser o ideal, eu acho que, meio período, tudo... Sempre para mim foi muito difícil a ideia de que Raoni, com 2 anos, já passava o dia inteiro longe da gente. Mas a gente precisa, né? Tem que produzir, como você falou. A estrutura pede da gente isso. Ele também então, precisa. Assim, eu também preciso, na verdade. Eu sou você. Mais do que nunca, eu preciso da estrutura me permitindo ir para fora. É a culpa materna também, da gente achar que a gente tem que dar conta de toda a sociabilidade dos nossos filhos, né? Não, então, na verdade, cara, não é nem culpa agora, sabe? Eu acho que, assim, eu gostaria de ter mais tempo com eles, meio período, sabe? E nem precisaria ser todo dia, mas é que eu fico pensando assim, quando eles ficavam o dia inteiro integral, atividades como a gente queria muito colocar os meninos na natação, mas comigo trabalhando integral, o Teixeira trabalhando integral, os meninos na escola integral, não sobra tempo, sabe? E aí é uma outra coisa que eu também fico pensando. Tem toda essa estrutura e aí a gente vê a nossa limitação para escolher o tipo de colégio que a gente quer deixar os nossos filhos, né? Porque outro dia me perguntaram o que eu levava em conta. O tipo de educação, né? A pedagogia por trás da escola ou o bolso? Cara, hoje eu vou pelo bolso. Eu escolho a opção melhor ali, entendeu? Então, não é só a culpa materna, é lógico que ela bate também, né? Você querer dar mais com os filhos e tudo. Mas é que eu fico pensando que também é importante para a família ter mais tempo perto. E porque é massacrante isso da gente ter que ficar todo dia, 8 horas, trabalhando, 40 horas por semana. E aí a gente chega todo mundo cansado em casa, acaba todo mundo estressado. Então, eu acho que... E aí, junto com a tarefa doméstica que você tem que fazer... Isso é uma coisa muito ligada na outra. Sim. É isso, cara. Quando a gente fala que é estrutural, é essa questão, entendeu? É uma coisa muito amarrada na outra. E você vai puxando um fiozinho, vai vindo tudo, né? Então, será que você... né? Eu me sinto culpada de estar pouco com os meus filhos, mas quando eu tô com meus filhos, eu tô exausta, porque eu ainda tenho que lavar roupa, eu ainda tenho que cuidar da casa, eu ainda tenho que aguentar, às vezes, né? O meu marido teve um problema no trabalho, eu tenho que estar super serena e bem para acolher ele, né? Então, as nossas questões afetivas se entrelaçam nas questões materiais, econômicas, sociais e não tem como a gente... Por isso que essa questão de tentar resolver no indivíduo gera muita frustração às vezes, né?
Poxa, mas olha, meu marido tá lavando todo dia, mas eu ainda me sinto exausta, eu ainda sinto que eu não tô dando conta, né? É muito maior do que isso, né? É porque eu também acho que é mais fácil para os caras, isso eu vejo pela questão com Teixeira, tudo. São as coisas práticas e que estão na cara, entendeu? Então, lavar roupa, arrumar casa, mas e gerenciar todo o resto? O pediatra, com não sei o quê, o tipo de pedagogia, a introdução alimentar, o entender o desenvolvimento da criança, entender, estudar que aquilo não é birra, sabe essas coisas todas, assim? É tudo com a gente. Às vezes eu me sinto... Eles não. Às vezes eu sinto que eu sou responsável pela saúde emocional da casa. Você é. Não se sente, não, você E aí tá lascado, minha filha, porque a saúde emocional aqui, a minha, tá zerada, né? Pela sua saúde emocional, né? Tipo, e a sua, né? Não existe. A minha, ó. Mas é bem complicado isso, cara. Tem um livro que eu gosto muito que fala de trabalho reprodutivo, que é o ponto zero da revolução, da Silvia Federici. E um dos pontos que eu li que me deu mais assim foi quando ela falou desse trabalho afetivo que a mulher tem, né? Disso, de estar, que nem você falou, eu tenho que estar calma para colher a birra do meu filho, eu tenho que estar serena porque meu marido teve um dia péssimo no trabalho. Então a minha saúde emocional está sendo colocada a serviço dos outros, né? E isso é trabalho também, porque aí o que você faz? Você vai lá e paga a terapia para tentar ter um pouco da sua saúde emocional, né? Então, tipo, você tá fazendo o trabalho de mais outros profissionais aí também, você não tá só lavando louça, né? Não, gente, pelo amor de Deus. Ó, vamos lá. Pensando também em ressaltar que quando o homem é pai solo, é endeusado e visto como muito paizão, enquanto quando é mãe, a mãe solo é vista como fazendo sua obrigação. E eu acho que, assim, às vezes não é nem só sua obrigação, né? Essa mulher ainda recebe uma carga enorme de julgamento, de por que tá sozinha, e N questões, né? E se pensarmos em filhos pertencentes à comunidade, não necessariamente à família nuclear? Aprender com os povos originários. Aí a gente não vai estar caindo num outro sistema, né? Apesar da nossa sociedade, os povos originários estarem sendo inseridos à força dentro da nossa lógica, né? Então, tendo seus ambientes destruídos, tendo a sua sociabilidade, né, comprometida pelo capitalismo, que vai se enfiando em todo lugar que ele pode gerar lucro, né? Mas é uma outra forma de sociabilidade, sim, né? Os povos originários têm uma outra forma de sociabilizar o cuidado, né? De pensar dos filhos como algo da comunidade, não de um indivíduo, né? Isso muda, isso já não foi sempre assim também, né? A gente tem registro histórico das sociedades anteriores ao capitalismo que não era assim, né? Que a família era um ambiente... A família foi mudando conforme a história foi passando, né? A família nem sempre foi monogâmica, a família nem sempre foi nuclear, a família foi se alterando, né? Essa forma de família que a gente vive hoje é uma forma de família muito específica e muito recente também, né? Começou muito recentemente. E é a primeira vez que a família está separada da produção. Então, deu ruim, né? A gente já está vendo que deu ruim. Eu confesso que eu nunca parei para pensar nessa perspectiva. É muito na nossa comunidade hoje para partilhar meus filhos, sabe? Ela nem foi feita para isso. Ela que confia em você para criar filhos bons para ela, né? Eu acho que se a gente muda a estrutura, se a gente consegue alcançar essa mudança de estrutura, a gente pode pensar nisso, né? Mas eu vejo que hoje, do jeito que está tudo estruturado, que a sociedade funciona, tudo, é muito complicado. Porque eu vejo assim, tem duas coisas que a gente pensa, né? Tem aquela criação que eu acho que eu e Camila, a gente é mais alinhada, assim como muita gente que segue aqui a Devaneios, que é de uma criação mais afetuosa,
respeitosa, que a gente vai enxergar a criança como indivíduo, portadora de necessidades e vontades, né? E de saberes. E tem toda essa educação mais tradicional, vamos colocar assim, que está, acho que também, muito mais nessa coisa da produtividade, de criança ter 15 mil atividades, de ter um certo afastamento. Então, primeiro teria que mudar tudo isso daí e a gente resgatar uma visão em que a criança é uma pessoa, né? Aí a gente pode partilhar. Eu acho que e seria muito melhor, pô, porque eu vejo que quando a gente partilha com nossos amigos, pessoas que são próximas, mesmo que seja por um dia, a gente já fica melhor, né? Sim, sim. Cara, é bem complicado, porque a gente está falando de uma forma de como a gente é sociabilizado, né? Então, não adianta também, eu vou fazer o papel de advogada do diabo aqui, puxar para o outro lado. Mesmo essa forma de criação que a gente acredita, que a gente compartilha, né, que a gente tem isso muito em comum, ela é limitada dentro dessa sociedade que a gente está, entendeu? Nós temos um lugar muito específico para poder se dar o direito de criar indivíduos livres e amorosos, mas existe uma grande parcela que não consegue, né? Então, isso a gente falou da escola, né? Uma vez eu estava conversando sobre isso com um colega e ele falou, a gente vai para a escola construtivista, a escola que tem horta, a escola que, sei lá, pinta parede, sei lá o quê, porque nossos filhos estão sendo educados dentro de uma camada classe média, que tem o direito de pensar em arte, direito de usar jardinagem como hobby e não como trabalho para sobreviver. A criança que está lá quebrando carvão com 5 anos de idade, o que significa construtivismo para ela, né? Então, veja bem, enquanto a gente ainda tiver essa questão da classe muito separada, essas classes muito distintas, a gente não vai conseguir pensar em uma sociedade que esteja pronta para acolher e compartilhar de igual para igual tudo que a sociedade produz. De novo a gente volta para a história da estrutura, né? Exato. Sim. Exato. Eu lembro de uma discussão que rolou há um tempo, na verdade não foi uma discussão, uma pessoa veio me perguntar assim, se eu achava que a criação com apego, ela podia ser feita em todas as classes, né? Assim, tipo, e eu falei, cara, eu acho que, não vou dizer que é impossível, porque, né? Mas eu acho que é muito difícil, porque quanto mais cansada a gente tá, quanto mais sobrecarregada, preocupada, estressada, é muito difícil a gente apoiar o nosso filho, sabe? É muito difícil quando você tá pensando, e hoje, eu tô mais... Hoje, aqui com a quarentena, tudo fica tudo mais... Mas assim, quando você tem um boleto no final do mês chegando, você não sabe como é que você vai pagar, quando você vê a comida acabando na geladeira... Cara, você tá tão ali que antes você acolher seu filho porque ele não quer essa banana, você não quer a banana cortada, você quer a banana inteira. Sabe? Os negócios assim, que é a frustração da criança com 2 anos. Se você tá bem, você vai acolher aquilo. Agora, tem hora que você vai falar, bicho, sabe? Não tem como alguém Isso eu tô fazer falando do meu... pego, né, de barriga vazia. Ou depois que você saiu de casa, seu filho estava dormindo e você chega no horário que seu filho tem que estar dormindo e ele está acordado porque ele está com saudade de você, sei lá, e você está exausta, você não vai acolher essa criança. Quer dizer, não vou dizer que é impossível, mas é muito mais difícil, pô. Eu vejo isso no meu alto privilégio branco classe média, né? Meu privilégio branco classe média nessa quarentena tá muito difícil, gente, eu não vou mentir. Tá muito difícil ser a acolhedora com crises de frustração, que tem hora que eu viro pro meu filho, eu tenho vontade de falar, bicho, deixa de ser ridículo, porque isso aí não é nada. Eu não falo isso. Às vezes eu vou falar e deixa, mas, né? Mas é muito difícil, pô. Sim. Ou então você pensar que você tem que colocar seu filho para trabalhar, por exemplo, porque senão vocês não têm o que comer no final do mês. E essa criança tinha que estar brincando, ou tinha que estar estudando numa escola, pintando parede, entendeu?
Nem toda É isso criança quando tem a gente... direito a ser criança, né? Essa estrutura rola infância, né? É isso, é um moedor de carne, cara. Tá todo mundo, uns mais, outros menos, mas tá todo mundo. Tirando quem tá girando a manivela do moedor, né? Mas o E é o resto nós quê? estamos 5 aí. pessoas no mundo. É os ricos. É a lista da Forbes lá. Tem nome, tem CPF, dá pra ver a carinha deles. Acho que eu vou ter que beber depois dessa live, cara. Faz parte também. Não tem sucugami hoje, então eu vou de cerveja mesmo. Nem sei se tem o fígado mais pra sucugami. Mas é isso. Quem sabe a próxima live a gente não faz com sucugami e videogame. Sim. Estamos nos 5 minutos finais da live. Acho que dava pra gente falar de muito mais. Quem sabe mais, Ana, quem sabe 2021 a gente não pensa numa outra live, porque eu gostei demais de te ter aqui, Cá. Assim, eu tenho aprendido muito com você, com as coisas que você posta. Estou atrasada na minha leitura sobre o feminismo marxista, mas é porque eu estou amarrada com um curso que eu não consigo terminar, mas eu vou ler sobre. E te agradecer muito, Cá. Foi ótimo te ter aqui. E agradecer ao pessoal que ficou com a gente até agora e que participou. Achei muito legal o Pedro e Marco estarem aqui, 2 homens, trocando com a gente sobre. Minha irmã, melhor pessoa do mundo. É isso, Cá. Brigadão. Muito obrigada pelo convite, Cá. Fiquei muito feliz. Sim, ficaria horas falando aqui com você. A gente, né? Falei até, ia ser para Marina. É os nossos áudios do WhatsApp transformados em live, com um pouco de embasamento teórico. Mas é isso, tamo junto. Que bom que você está abrindo esse espaço para a gente repensar trabalho reprodutivo, desnaturalizar, né? Eu acho que, sei lá, para algumas pessoas que talvez não tenham contato, pode ser um negócio meio chocante no começo, mas a nossa missão é essa mesmo, e jogando na cara e a gente vai desnaturalizando e venceremos, com certeza. Teixeira brincou que essa era a live para perder seguidores. Eu falei, olha, fica quem quer ficar, entendeu? Mas eles têm que ficar porque, né, não é você, né? Fala assim, quem era a convidada que estava falando, você não tem contrato. Porém que eles avisam no começo, não nos responsabilizam. Não, me responsabilizo. Fica aqui quem quer ouvir, entendeu? Estamos aqui para desmanchar a estrutura que não está funcionando. Não tá. Sentimos isso na pele todo dia. A gente chega lá. Exatamente. É isso, gente. A live vai ficar salva no IGTV. Na quinta-feira ela vai para o canal no YouTube. E se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, vocês podem mandar para a gente. Qualquer coisa eu mando para a Camila. E se quiserem Camila aqui de novo, vocês podem deixar nos comentários que eu não acho ruim ela vir. Eu também estou à disposição. Chamou, a gente está aqui. Tá ótimo. Então, gente, eu vou encerrar. Vou tomar minha cerveja para fazer essa live descer. E me fortalecer aqui. Mas é isso, gente. Boa noite, obrigada. E até a próxima terça com mais live. Beijo.